Eu sou o Tony Duarte e obrigado, é claro, pelo carinho da sua preciosa atenção, da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, ele, o nosso comandante, o diretor-geral, Ricardo Vieira, auxiliado por ele, Emerson Marques. E hoje nós temos como intermediador o nosso querido companheiro Atevaldo Vieira Leitão, ele que é diretor de Relações Institucionais aqui do sindicato. E o nosso convidado que vai abrilhantar o nosso podcast hoje é o companheiro Luciano Machado, engenheiro de segurança do trabalho, justamente para falar sobre esse tema muito importante, principalmente nessa área da construção civil. Ô Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Atevaldo. Muito obrigado pelo convite. E estou aqui com vocês para poder trocar um pouco de experiência e falar um pouquinho dessa área tão importante dentro da empresa, que é a parte de segurança do trabalho. Claro, junto com a questão sindical, que tem dado bastante força para a nossa atividade dentro da construção civil. Obrigado pelo convite. De prima, qual que é o maior desafio nessa área de segurança do trabalho hoje? O maior desafio, já há muito tempo a gente vem trabalhando com isso, é a questão do comportamento. Tanto do comportamento do próprio colaborador, como do comportamento da própria empresa, da própria gestão da empresa, né? Então esse é o grande desafio que a gente tem. Claro que a gente tem algumas normas para a gente seguir, para nós desenvolvermos em cima dela, mas o mais importante é que não é só norma, é questão de sentimento. Como que a gente sente a pessoa que está do outro lado? Eu acho que se essa relação fosse um pouquinho melhor, essa sensação já supriria e suprimiria algumas partes da legislação que estão aí hoje. Sim. Que é a relação, que é a empatia, né? Uhum. Então eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje na questão da segurança do trabalho. Ou seja, a humanização do trabalho. Perfeitamente. Né? Tanto que a gente está nesse podcast aqui trazendo um tema extremamente importante e relevante que entra inclusive em ação dentro do próprio NR1, né? Que são os riscos psicossociais. O quanto que a influência do ambiente influencia sobre o trabalhador. Uhum. Sim, perfeito. Agora, Atevaldo, você é o diretor de Relações Institucionais do Sintracom. Eu sempre comento com o companheiro Ramalho que essa é uma área extremamente estratégica, porque você trabalha diretamente com essa área da negociação e segurança do trabalho é uma das suas atenções. É uma área estratégica, né? Então quer dizer que é a gente manter a união do capital e trabalho, né? Então essa informação não pode ter ruído, né? Essa área ela não pode ter ruído. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é, onde tem conflito, a gente dá uma filtrada e traz para o presidente e a gente junto toma essa ação em conjunto para que as coisas facilitem de um bom lado. E o presidente Ramalho é um mestre, né? Uhum. Então a gente aprende muita coisa com o presidente Ramalho, Tony. Aprendi a negociar com ele. Ele fala que foi a política que me ensinou a negociar, né? Não, mas eu aprendi, né, com ele ao longo do tempo. Mas a política começa no sindicato. Ao longo do tempo, né? Então, assim, eu conheço o presidente Ramalho em 92, na extinta Incol, né? Quem não lembra das maiores construtoras do país, que a Incol atuava aí em mais de 20 estados, uhum. Né? Então, é uma empresa também que prezava muito pela segurança do trabalho. É um tema, Luciano, muito recorrente aqui dentro do sindicato, tendo em vista que a maioria dos conflitos que ocorre aqui entre o sindicato e as obras, a nossa base e as obras, a base hoje que é comandada pelo diretor Chicão, né? Uhum. Então, a maioria dos conflitos se dá por conta da questão do ambiente de trabalho, né? As obras que não têm área de vivência, que não tem bandeja, que não tem o PGR, né? Então, que os exames médicos do trabalhador muitas vezes são frajutos. Uhum. Então, a empresa que se preza, ela tem que ter uma boa segurança do trabalho para que ela não tenha os problemas recorrentes, né? E vira e mexe, a gente tem até ação do Ministério Público, né? Pedindo para a gente ir até a obra, né? Para ver se a situação é aquilo mesmo. Às vezes o trabalhador
não tem uniforme, às vezes o trabalhador tem algumas IPIs que são obrigatório por lei e por convenção coletiva, como é a questão do protetor solar, né, que é o que traz o câncer de pele para o trabalhador. Né? Então, quer dizer, se a gente não ficar em cima, não ficar atento, eles relaxam e tudo é a questão da economia do dinheiro. Né? Então, muito importante esse tema. Luciano, em cima disso que o Atevaldo está falando, nós temos um capítulo à parte que é o trabalho do brilhante Edson Ferrarini, que é psicólogo, doutor em psicologia, uma sumidade no assunto. E eu sei que o Atevaldo, junto com o Dr. Edson Ferrarini, estão fazendo esse trabalho, que é o trabalho de psicologia na obra, né? De preparar de maneira, de formar a consciência do trabalhador de forma psicológica, até na questão da prevenção dos acidentes de trabalho. Como é que você vê esse nosso trabalho do professor Edson Ferrarini junto com o Atevaldo nessa conscientização da importância que o trabalhador precisa, a importância que ele tem na obra? Eu queria aproveitar esse espaço aqui só para fazer uma contextualização e um timeline, um tempo aqui, né? A linha do tempo, das questões que chegaram nesse trabalho que está sendo feito, que já está previsto há muitos anos. Nós quando começamos a ver lá a questão do nascimento do e-social, com as tabelas 1.0, 2.0, etc., os riscos psicossociais, a questão psicossocial dentro de uma empresa, ela já estava prevista lá atrás. Porque, na verdade, grande parte das empresas, e a construção civil é uma delas, estava dentro do CID-10, no monitoramento do governo, dentro do CID-10, e daquela linha F, que fala de riscos psicossociais, o monitoramento que a construção civil causa esse impacto de alguma forma nas pessoas. Tem muito afastamento na área de segurança, na área de psicossocial na construção civil. Então já estava sendo monitorado isso ao longo do tempo. Então o e-social, ele entrou em vigor mesmo, teve aquela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, mas a que impactou na gente fortemente foi a fase 3, que praticamente pegou todas as empresas, aí, independente do faturamento, e em janeiro entrou o e-social. Só para, em termos didático para nossa audiência, claro, resumidamente, o que é a sigla e-social? A sigla e-social é um sistema de monitoramento, integração de sistemas de monitoramento da empresa e do trabalhador. Então hoje é como se fosse um grande Big Brother, né? O governo hoje tem uma visão geral do que está acontecendo dentro da empresa. Então hoje a gente não consegue esconder mais, não consegue fazer processos retroativos, entende? Então o cuidado com relação a esse tema, ele tem que ser extremamente executado pela empresa, porque isso pode gerar multas muito grandes. E nós temos aqui dois caminhos nessa questão quando a gente fala de multa. Nós temos aqui a NR 28, que fala de multas por UFIR, esse tipo de coisa que já está defasado. Ação regressiva, né? Ação regressiva. E nós temos aqui uma portaria do MTP, que é 40.098, que ela é de 15 de dezembro de 2022. Ela autua as empresas, principalmente o seguinte: nós temos a incorporadora que contrata a construtora que contrata terceiros, mas o tomador, que é a incorporadora, ela é normalmente autuada por essa portaria do MTP, que são multas altíssimas. Nós estamos falando de multas de 600 mil reais, de 300 mil reais. Então, a preocupação da incorporadora, porque ela como tomadora e contratante desse serviço, ela não perde a responsabilidade até a ponta da linha. Então, ela é responsável por todo o sistema. A construtora é responsável pelos terceiros que ela contrata. Então, nós não podemos perder de vista essa responsabilidade solidária nas questões sociais e nas questões trabalhistas, né? Então, o sindicato, ele ajuda bastante a gente nessa questão de atuar junto com a segurança, porque muitas vezes a gente fala, o pessoal fala assim, tá falando muito, né? E a gente vê condições assim
Porque a gente fala, pô, o local que o pessoal toma banho não tem as condições mínimas de higiene, não tem papel higiênico, sabe? Coisas que são básicas, que o presidente da empresa nem imagina que isso está acontecendo, viu, Atevaldo? Às vezes a coisa acontece num nível ali embaixo. E o sindicato ele é importante para fazer esse meio de campo. Esse meio de campo nas obras, certo? Para contribuir aqui o E-Social, para ficar de forma mais do linguajar didática do nosso pessoal, é o seguinte: o que acontecia antigamente, né? Você era tudo em papel, não era eletrônico. Né? Hoje, o governo com o E-Social, ele sabe o risco de cada obra da gente. Porque são dados integrados. Sim. Quando eu admito um trabalhador, ou eu faço qualquer movimentação com o trabalhador, ali aquela informação já é transitada pelo E-Social. O governo sabe tudo. Ele sabe, antigamente sabia pelo CAGED, né? Hoje sabe pelo E-Social. Quantas pessoas entrou na empresa, qual que é o risco que aquela pessoa tem, por exemplo, porque o governo quer saber por que aquela pessoa vai aposentar, onde que ela adquiriu o risco. Então ele quer monitorar, né? Então isso a cada dia está fechando o cerco das empresas, que é bom para a gente. No termo de fiscalização, hoje nós temos uma fiscalização eletrônica, como foi o FGTS digital. O FGTS digital também, ele foi um sistema muito importante do governo, porque hoje essa fiscalização ela é feita eletrônica, né? Então tudo é feito eletrônico, né? E aí, assim, voltando para contribuir aqui o que o Luciano está falando sobre a questão das áreas de vivência da empresa. É o básico. Você faz uma obra, então você tem que ter chuveiro, a quantidade de chuveiros adequada pela quantidade do efetivo de trabalhador. Você tem que ter os vasos sanitários em condições conforme a legislação. Você tem que ter armário, você tem que ter um local para o trabalhador fazer refeição, que é um refeitório. Você tem que ter as estufas, você tem que ter tudo isso. Então, quer dizer, trabalhar, fazer uma obra e você não prevê isso, então tudo isso é relativo à segurança do trabalho. Não prevê isso, ele vai querer ter conflito. E quantificando hoje, Luciano, em cima do que o Atevaldo está falando, quanto das empresas hoje conseguem entregar tudo isso? O banheiro, o refeitório, você percebe que há uma conscientização positiva do empresariado? Estão cumprindo o dever de casa? A gente tem visto, né? Senão não precisaria desses profissionais para poder olhar essas questões todas aí dentro das empresas. A gente tem visto que tem melhorado bastante, porque na verdade a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, a atuação do sindicato, ela tem sido muito positiva nesse sentido, assim como a valorização da área de segurança do trabalho que tem sido feita. A partir do momento, lá em 2022, que entrou o E-Social, entrou também o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que está previsto na NR1. A NR18, que se aplica efetivamente à construção civil, que é uma norma específica da construção civil, né? Ela é dedicada à construção civil, ela traz questões bastante inerentes a como que eu gerencio o risco. Ou seja, como que eu vou conseguir dar sequência nesse trabalho que está sendo feito. Porque não adianta nada eu implementar, esquecer daquele tema e deixar ele lá. Sim. Quando a gente não dá prioridade, o que acontece? O item é esquecido. Claro. Né? Então, por isso é que a gestão tem que ficar cobrando e isso é importante. Então, fazendo uma linha de raciocínio da questão da implementação dos programas de segurança, primeiro de tudo, Atevaldo, a gente tem que implementar esse PGR. Esse PGR é um programa de gerenciamento de risco. Tá? Esse programa de gerenciamento de risco, ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque ele traz dados quantitativos. Sim. Ou seja, o quanto de ruído tem naquela área, o quanto de poeira tem naquela área, o como que eu vou proteger, e mais do que isso, como que eu vou melhorar aquele ambiente de trabalho. É o chamado mapa da mina. É o mapa da mina. Então, dá origem aqui. A partir desse documento, o departamento médico, a empresa que faz a parte de controle de saúde ocupacional, ela vai olhar esse documento e vai falar assim, diante desses riscos, eu tenho que fazer tais exames. E é aqui que está o problema que foi citado e o grande desafio que foi citado pelo Atevaldo, que é o quê?
empresas fazendo qualquer tipo de exame, Sim. qualquer tipo de monitoramento. E isso vai gerando um passivo, Atevaldo, muito grande para a empresa. Então, a responsabilidade de uma empresa que executa esse tipo de atividade dentro de uma contratação, porque você vê hoje contratações assim, esse programa aí eu pago R$200 para fazer, R$100 para fazer. Qual é o profissional que está dando origem a toda a documentação da tua empresa? Esse é o ponto. Quem que está dando origem a isso? Porque a origem é o ponto-chave da Sim. coisa. Se eu não detecto o problema no começo, todo o processo que vem decorrente disso está gerando um problema. E é um problema trabalhista e passivo. 90% das empresas, Tony, falem hoje por problemas trabalhistas. Você não consegue quantificar o tanto que a tua empresa deve. Eu trabalhei numa multinacional, Atevaldo, e quando a multinacional foi comprar uma indústria, a primeira pergunta que eles me fizeram foi o seguinte: eu quero saber o quanto que essa empresa deve de problemas trabalhistas, porque é imensurável, é intangível às vezes. E outra, Luciano, nós temos também essa parte do sindicato, a atuação do sindicato, tem obras aí, por exemplo, que já ficaram paradas aí uma semana, por questão de quê? De segurança do trabalho. Empresas de construção civil que não tinham engenheiro de segurança. Não tinha engenheiro de segurança. Agora você imagina como é que o cara vai fazer uma obra, né, com um efetivo aí de 80 pessoas, e você não oferece segurança para esses trabalhadores. Você está com um avião carregado, né? Então, mas aí o risco é muito grande. A né? pergunta que não quer calar, porque você anda pela cidade de São Paulo, pelos arredores, e só o que você vê é canteiro de obra. São edifícios e mais prédios que estão sendo construídos aí. Quantas obras hoje nós temos nesse momento só na cidade de São Paulo, Atevaldo, que você tem esse número? Nós temos cerca de 2.500 canteiros de obra, 370 mil trabalhadores. É gigante o setor. 36 mil terceirizadas. Ou seja, a obra hoje é uma linha de montagem, né? Você pega uma obra aí, a média é de 10, 15 empreiteiros. Né? Tem obras em São Paulo que tem 86 empreiteiros, 90 empreiteiros, né? Obra com 1.200 trabalhadores, né? Então é um gigante esse setor, né? Então, Tony, o grande problema quando a gente faz essa atuação na área de segurança, que tem sido um dos maiores problemas aqui para a gente, o tema tem sido recorrente, são aqueles prestadores de serviço, por exemplo, que já trabalham com seu orçamento apertado. E não é nem por culpa dele a paralisação da produção. Isso traz prejuízo para todo mundo. Traz prejuízo para a equipe de técnico de segurança, equipe de engenheiro de segurança, né? Para o cara do gesso, para o cara para todo mundo, para o cara do guincho. Porque quando você para uma atividade dessa, sofre todo mundo, né? E as empresas, por exemplo, as construtoras, não reembolsam isso daí não, tá? Se parou, é problema teu. Sim. Tá? Então, quer dizer, aí você vai parar uma produção que é o problema da construtora, né? Então, assim, problema de segurança do trabalho não é do empreiteiro que está lá, não é do terceirizado, é exclusivamente da construtora, né? Então, quem quer pagar barato, né, termina pagando mais caro, porque quanto que custa uma obra parada? Agora, e tem obra aqui em São Paulo, desculpa, que já foram embargadas. Você viu que recentemente caiu um prédio aqui na Zona Norte? Você chegou a ver? Sim. O cara tinha autorização para fazer terceiro andar, estava com 7º andar. Agora imagina se o cara fraudou a prefeitura, você acha que ele vai cumprir com os outros requisitos? Nós tem obras aqui, por exemplo, que nós fomos proibidos de entrar. O cara não te deixa entrar porque sabe que está tudo errado. E aí no dia seguinte a gente leva o Ministério do Trabalho. E tem obra aqui na Zona Leste, várias obras que foram embargadas já, por questão de segurança do trabalho. Agora, uma coisa importante diante disso que está falando o Atevaldo, é o seguinte: a quem aplica o PGR? A toda a cadeia. Principalmente porque eu tenho um risco inerente à atividade, que a gente considera risco 3, que é um risco, assim, não é o mais elevado, que é o risco 4, mas o risco 3 já é um risco elevado. De 4 riscos que a gente tem de graduação de riscos, a construção civil é grau de risco 3. Então,
todo prestador de serviço, todo prestador, terceiro, microempresa, tudo tem que ter esse processo de ter um PGR, uma avaliação de risco, tá? Uma análise de risco, o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o mais importante, o que gera desse PCMSO, que é o ASO, né? Então, você vê, todas essas etapas, se eu tenho alguma etapa que foi mal feita aqui, eu tenho uma inserção de um colaborador indevidamente dentro de uma empresa. Por exemplo, uma empresa que contrata um funcionário que trabalha na área de ruído e ele não faz audiometria. Se essa pessoa entrou na empresa com problema de audiometria, Atevaldo, quando ela vai sair, que faz um exame demissional, que vai fazer a audiometria e ele não fez no admissional, o que acontece? O passivo é assumido pela empresa. É como se ele tivesse perdido a audição dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então, o empresário que acha que está economizando, o que ele está fazendo? Está perdendo dinheiro. Porque a gente não consegue dimensionar a questão trabalhista quando a gente fala de danos morais, Atevaldo. Tem como quantificar? É estipulado pelo juiz. O juiz é que dimensiona, né, o quanto que ele acha que a pessoa perdeu. Então a gente não tem valores que a gente pode falar, você vai custar tanto se você correr esse risco. Então, o Atevaldo está falando de paralisação de obra. Eu já tive em obra que eu fui contratado, inclusive, o Atevaldo, para fazer levantamento de embargo pelo MTE e pelo sindicato, os dois, tá? 147 trabalhadores parados durante um mês. Um mês! Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas foi uma atuação muito forte, porque a obra não tinha guarda-corpo, sabe? Quando a gente fala de grave e iminente risco, o Atevaldo, é muito sério isso. É gente que pode cair de uma periferia de um prédio. Gente, a gente está colocando risco. Sim. Eu sempre falo para o empresário o seguinte: você colocaria o teu filho para trabalhar nesse lugar? Se essa resposta já não foi dada positivamente, você tem que repensar. Alguma coisa tem ali. E nós temos uma outra coisa muito grave, que eu acho. É o seguinte, nós fomos pesquisar essas empresas que fazem exames médicos, o ASO, né, que ele está falando aqui, que é o exame admissional, né? Nesse exame admissional, dependendo da profissão do contratado, isso pode ser 10 exames. Tem audiometria, espirometria, eletrocardiograma, eletrocefalograma, né? Então, assim, uma série de exames dependendo da profissão que são obrigatórios. Do trabalho, são obrigatórios. Hoje a empresa, para colocar um trabalhador para trabalhar na obra, ele custa em média de R$600, com integração e tudo. R$600, uma admissão. Então, imagina aquela admissão que o cara está na porta do exame e o cara vira para a empresa: eu não vou mais trabalhar porque eu arrumei outra oportunidade. Isso acontece corriqueiramente. A outra coisa que essas empresas estão fazendo é falsificando o exame médico. Não a empresa que está fazendo, tá? Não a empresa que está fazendo o exame médico. Ela tem todo interesse que faça o exame. As empresas prestadoras de serviço, esses terceirizados. Tem uma empresa aqui que ela tem um QR Code no exame médico. E teve uma determinada empresa aqui que falsificou 80 exame médico. 80 exame médico, certo? Então, você vê que é uma coisa, o cara foi lá, em PDF, ele editou e colocou o nome dos trabalhadores. Como que a gente descobriu isso? Quando você coloca a câmera do celular no QR Code, não é o trabalhador. Sim. Agora, você imagine o nível de pessoas que nós temos nessas construtoras. Mas você pegou uma única empresa que falsificou 80. Eu peguei uma empresa que falsificou 80, tá? Então você imagina como a gravidade. As empresas, eles não pagam o sindicato, paga às vezes então não paga o SECONS, então quer dizer, é uma irregularidade fora de série, porque de um lado também o sindicato também não tem toda essa perna para correr atrás de todo esse pessoal. Então, o setor da construção civil é um setor, por parte do empreiteiro, precário. É claro que tem empresas, por exemplo, que têm grandes parcerias com o sindicato, construtoras, que só aceita, por exemplo, o prestador de serviço se ele tiver uma certidão negativa.
né? Certidão negativa da Receita Previdenciária, certidão negativa do FGTS, certidão negativa do SECOM, certidão negativa do sindicato. Então, para essa empresa a gente bate palma, né? Então, quer dizer, o camarada que faz um tipo desse, claro que ele quer fraudar mesmo. A gente encontra empreiteiro aqui, por exemplo, que o dono é um funcionário, é um carpinteiro. Quer dizer... Ou seja, é um laranja. O dono real, o empresário real tá andando de carro zero tal e tudo. Mas isso são vários. Então, Luciano... Que a gente tem que... Mas isso que o Atevaldo está colocando é gravíssimo, porque você está no nível de terceirização, como a gente falava aqui em off. Mas hoje parece que já existe uma prática até de quarteirização. Como é que resolve isso aí? Pois é. O Atevaldo trouxe um ponto assim nevrálgico da questão, né? Quais são as empresas que estão prestando serviço para você? Eu acho que essa avaliação ela é muito importante. Mas essa questão da terceirização e quarteirização que você está trazendo traz essa questão do ASO, porque a subcontratação, claro, você vai cada vez tirando o seu lucrinho e deixando menos para aquela empresa que está lá. E muitas vezes quem está entrando, quem está começando um negócio, não sabe nem o que está fazendo, Atevaldo. Às vezes até por ingenuidade, né? E desconhecimento. A pessoa acha que é só colocar mais 3 funcionários lá dentro, de chinela, né? E vamos tocar o pau, né? E burla o ASO, etc, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado com as empresas que a gente está contratando para fazer esse tipo de avaliação. Hoje existem algumas empresas no mercado que fazem uma validação da documentação de quem está entrando na obra, né? Então, nós temos várias empresas que, inclusive, bloqueiam na própria catraca a entrada do prestador que não está correto. Mas quem está avaliando do outro lado essa documentação é um ser humano também, porque é um documento que entra no sistema, ele avalia aquilo lá, dá uma olhada naquele documento, fala, opa, está compatível, né? Um documento bate com o outro tal, e manda passar. Mas essa questão que o Atevaldo está trazendo é muito grave. É muito grave. Eu tô condenando, reduzindo o valor de, às vezes, 60, 80 reais, que é um exame médico, né? Colocando em risco a empresa e colocando em risco o trabalhador. E aí, sabe o que acontece? Quando você vai ver, esse camarada que cometeu essa prática, ele pegou lá o metro cúbico de concreto lá a R$500, quando, na verdade, o mercado paga R$900, R$1.000, R$1.200, certo? Para perder dinheiro, tá? Então esse cara tá fazendo um metro cúbico de concreto de R$500. Por que ele consegue? Porque ele faz esse tipo de prática. Ele não cumpre com a legislação e aí ele concorre de forma desleal com quem realmente... E aí o que vai acontecer? Lá na ponta você tem acidente de trabalho. Ele estava falando aqui de uma obra de 30 dias. Nós acompanhamos uma obra aqui que morreu 2 trabalhadores de uma construtora, que a obra ficou embargada 45 dias pelo Ministério do Trabalho. Uma obra que tinha cerca de 150 trabalhadores. Agora você imagina, né? E como é que fica então, o salário? Ocasiona isso, né? O salário do trabalhador nesse meio tempo. A empresa paga. Tem que pagar. Tem que pagar, ué. Está embargada, não é culpa do trabalhador, ué. Então ela tem que pagar. Não, e outra coisa. Pelo menos isso, né? Até Fora a multa também, né? Que tem que pagar para a União, né? Exato, mas tem uma coisa importante nessa história aí também, né? Que é o seguinte, tem muito empreiteiro, tem muito funcionário que é tarefeiro. Isso. O cara, ele não ganha só o salário dele. A tarefa que ele ganha é que compõe o salário dele e que transforma aquele emprego num emprego que ele fala, pô... O tarefeiro é um contratado especial. Não. Nós não chamamos aqui de tarefeiro, nós chamamos de o trabalhador que trabalha por produção, né? Exato. O tarefeiro, que a gente fala com a cultura de sindicato, é aquele cara que recebe por fora. Sim. Não. Né? Aí a gente fala, não, mas é conhecido mesmo o tarefeiro, né? Na verdade é o seguinte, é por produtividade, né? O trabalhador trabalha por produtividade. Então, o que ele estava também falando aqui, que é o seguinte, que esses 45 dias o trabalhador deixou de ganhar essa produtividade. Ele vai receber o salário normal, como diz o outro, salário seco, né? Seco. Né? Então, isso prejudica todo mundo, né? E nesse mercado que está agora, que está todo mundo procurando gente, que está... tem uma demanda muito alta, né?
O mercado da construção civil tá demandando muita mão de obra. Então tá difícil de você achar. Então, a pessoa que fica parada, que não consegue fazer esse tipo de trabalho, né, como disse aqui, né, por demanda, né, por atividade, ganhando um extra com isso, ele acaba procurando uma outra empresa. Então, esse 140 que fica parado 10 dias, 15 dias, mas aí demanda todo mundo vai embora da empresa, né? A gente tem feito notificação aqui para as empresas apresentar laudo fotográfico, né? O Luciano conhece bem essa questão do laudo fotográfico para ver como que estão as condições da segurança do trabalho. A gente tem dificuldade, às vezes, o pessoal fica pedindo prazo. Às vezes não manda. Então, por quê? Porque fazer segurança de verdade tem um custo, né? Tem um custo. E as empresas não querem pagar esse custo, né? Então, quem na verdade, preza pela segurança da sua empresa não tem que fazer o faz de conta. Mas houve muitos avanços, né? Da Covid para cá, eu te digo que a gente se aproximou muito do empresário em relação a resolver junto esses problemas. Foi aí que nós trouxemos Padaria na Obra, que está... Nós temos 800 canteiros hoje, cerca de 800 canteiros hoje com Padaria na Obra. Perfeito. Porque no passado, o trabalhador, ele que não tinha o Padaria na Obra, então assim, a obra que tem 80 empreiteiros. Era 80 pessoas trazendo aqueles sacos de pão, ou às vezes naquele recipiente não adequado, que não era higiênico. Então é o seguinte, e você imagina 80 pessoas deixando na portaria 4 horas da manhã o café e o pão com frios, quer dizer, aquele frios, para você fazer uma logística dessa, dependendo da quantidade de cliente que você tem, e geralmente era só um fornecedor que fazia isso, você ia passar manteiga naquele pão meia-noite. Aquele frios, como para atender a convenção coletiva, você tem que dar o café da manhã com 2 pães frios e a fruta da época e o lanche da tarde, eles já traziam tudo isso de manhã e deixava na portaria. Sabe que obra tem muito rato, né? E rato gosta do alimento, né? Então já várias vezes de trabalhador mandar a foto, às vezes, da maçã com a mordida do rato, com o cocô do rato dentro. Então, quer dizer, era uma coisa barata, é uma coisa que não é higiênica. Né? Então, a gente teve um argumento muito forte, ainda não está na convenção, mas está como recomendação, mas nós tivemos um argumento muito forte para que a gente implantasse esse sistema. Aquelas obras que resistiu, a gente se reunia com os trabalhadores e falava, olha, meu amigo, se você não trouxer, nós vamos parar a produtividade. E tem muitas coisas aqui, por exemplo, que a gente faz conversando, na grande maioria, mas tem algumas outras aqui que a gente faz na pressão, né? Que é essa função do sindicato. A lei diz, a 13467, que é a nova reforma trabalhista, que não é tão nova assim, que o negociado sobrepõe o legislado. Então, a gente utiliza muito esse preceito, né? O negociado sobrepõe o legislado. Então, a gente tem tido muito avanço. Já tem obras que tem lavanderia para o trabalhador, né? A Tecnisa mesmo é uma empresa que tem lavanderia para o trabalhador, né? Então, o presidente Ramalho, ele tem trazido muito avanço para o sindicato. Na nossas épocas aí dos anos 90, nós morávamos no canteiro da obra, sim, no porão da obra. Eu mesmo morei 3 anos na obra. Então, era muito precárias as condições do trabalhador. E me lembro quando o presidente Ramalho foi fazer essa ação para acabar com os alojamentos, as empresas falaram, nossa, vocês vão quebrar as empresas, porque esse pessoal não tem onde morar. Olha só como é que o mau patrão pensa, né? O que vem logo na cabeça dele, né? Então é o seguinte, quando foi para o padaria, você vai trazer uma padaria para aqui dentro da obra, então quer dizer, o negócio padaria na obra, hoje todos aceitam de forma automática. E a gente viu que tirar os alojamentos da obra foi uma boa. A gente tirou esse custo das costas dos empresários e nós acabamos com esse problema de dizer que o trabalhador precisava de moradia. Na verdade, eles eram escravos, porque o trabalhador tinha tanto medo de ser mandado embora, porque quando ele era mandado embora, que dormia no trabalho, ele perdia o emprego e a casa. E para a empresa era ruim porque tinha que mandar aviso indenizado para o cara sair logo. Que se mandasse aviso cumprido, o cara ficava 30 dias ali dentro do alojamento.
E eu cansei de ver pessoas, por exemplo, que às vezes não arrumavam emprego e ia para a rodoviária. E ficava lá uma semana ali sem ter dinheiro para ir embora e também sem um emprego. Quer dizer que ele perdia a moradia e o emprego. Então, quer dizer, era uma condição precária que o presidente Ramalho conseguiu trazer com que não tinha refeição na obra, não era obrigado a dar café da manhã. Tudo isso foi ele que trouxe para a gente. Então, esse é um sindicato de avanço. Não obstante, Luciano, tudo isso que o Atevaldo está falando é bastante interessante. Esses avanços são indiscutíveis. O sindicato tem, de fato, trabalhado com isso e está de parabéns. Mas o que a gente percebe, por exemplo, ontem nós tivemos aqui o presidente do Sinduscom, que é o York. York esteve conosco aqui, que é o Sinduscom, que é o sindicato, na verdade, da indústria da construção civil. York Stefan. E a gente comentava, inclusive, da falta de interesse que existe hoje, principalmente dos mais jovens, de se interessar em trabalhar na construção civil. Agora, o dado interessante do York é que hoje os nossos salários, via de regra, na construção civil se equiparam a nível europeu. Ele citou o caso da Espanha. Então, isso é uma notícia alvissareira. O que o Atevaldo coloca também, hoje, dos benefícios que o sindicato lutou, pleiteou e conseguiu para a classe trabalhadora, é um avanço formidável. Talvez seja porque falta um pouco mais ou uma política de segurança de trabalho melhor na construção civil? Talvez seja isso, por isso que não há interesse? Então, eu tenho 2 pontos importantes nisso que a gente está conversando aqui, Tony e Atevaldo. O ponto principal eu trabalhei na construção civil, eu sou engenheiro civil, inclusive, de formação, e eu já toquei obra, eu já construí. Uma das coisas que falta para a gente na segurança do trabalho, e eu acho que é uma questão que já tem construtora, inclusive nós podemos falar de boas práticas, tem construtora que tem feito isso, tem colocado um budget, exclusive um valor específico para a segurança do trabalho nas etapas da obra. Hoje a segurança do trabalho é o que sobrou do que eu economizei no tijolo, aí eu coloco lá no bloco, o que eu economizei na bandeja, o que eu economizei ali e tal, e aí o que sobrou um pouquinho eu pego e ponho na segurança. Então é o que sobrou. Tem construtora hoje com boas práticas que já estão colocando uma linha que fala o seguinte, 3% do valor da minha obra vai ser dedicado à segurança do trabalho. Então eu vou pagar um bom técnico, vou pagar uma boa consultoria, etc, etc. E mais, tem empresas também, essa mesma empresa que eu estou falando para vocês, que a gente está falando de boa prática, ela já instituiu que todos os exames médicos e os documentos das empresas que ele está contratando terceira, ele é que vai contratar. E ele pega e desconta da empreiteira depois os valores que foram trabalhados. Tá aqui, tem três orçamentos, os exames médicos você vai fazer com essa clínica que eu estou te indicando aqui. Por quê? Ele garante que o processo tá preservado. Tá? Ele garante que o funcionário tá respaldado, que a empresa está respaldada e que ele, como tomador, está respaldado. Então, acho que isso é uma boa prática. Uma outra questão que o Atevaldo trouxe aqui importante também é essa questão das fotos na obra, né? De fotografar e ver o que está. Nós estamos desenvolvendo junto aqui um programa, né, Atevaldo, que é justamente para ajudar nessa questão. Porque nós temos, assim, relatórios fotográficos que são feitos, a gente fotografa a situação ruim, o empresário faz uma coisa boa e às vezes ele não consegue reportar de forma adequada que ele atendeu dentro de um prazo adequado. Porque muitas vezes a reação é rápida, viu, Atevaldo? Mas não chega isso para o sindicato, não chega isso para a segurança do trabalho, para empresas de consultoria. Então a gente precisa se preocupar um pouco com essa questão. E a questão do ASO, voltando um pouquinho, ela é muito importante, porque hoje com o E-Social eu tenho que dar entrada no ASO dentro do sistema ou fazer o atestado de saúde ocupacional 48 horas antes. Então, muitas vezes, como você tem uma contratação, eu preciso do cara para amanhã, o cara acaba sendo levado a burlar sistemas e fraudar ASOS para ter uma data retroativa ao acesso do funcionário na obra. Eu já peguei obras, Atevaldo, e assim, eu trabalho muito com levantamento de embargo, inclusive, que é uma questão bastante delicada, e já são empresas que já estão com problema com o sindicato, já estão com problema com o Ministério do Trabalho e tal, que um funcionário estava trabalhando lá,
sem registro, sem nenhum atestado, sem nada, sem treinamento, sem capacitação, que também é um problema, que tem muita empresa que burla também capacitação. Isso aqui em São Paulo, esse caso. Aqui em São Paulo. E o funcionário caiu do 4º andar. Por sorte, o funcionário não faleceu. Mas ele foi internado e o tomador, o dono da empresa, foi lá e demitiu o cara no hospital, Atevaldo. Nossa. Entendeu? Aí o que aconteceu? É incrível. Essas são as histórias da minha vida. São quase 35 anos trabalhando com isso. Eu sou formado em 91 engenheiro de segurança do trabalho. Então é muitos anos. Né? Então, o que aconteceu? Mandou o rapaz embora. O rapaz chamou a Polícia Civil e fez uma denúncia. Certo, um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Até hoje, nós estamos falando de 4 anos, essa empresa está sendo fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego sem dó. Sem dó. Sindicato lá, sem dó. Por quê? Porque estão monitorando como é que esse empresário está levando a empresa dele a partir daquele momento. Você entende que se ele tivesse feito tudo certinho, tivesse tratado o cara bem, etc, etc, a condição era diferente? Né? Sem dúvida. Esse negócio da padaria que o Atevaldo trouxe, eu sou um exemplo disso. Eu teve uma empresa que a gente trouxe aqui, inclusive, que estava reticente com relação à questão da padaria, implementou a padaria, eu fui comer pão lá. Pão à vontade, café à vontade, o pessoal feliz da vida, porque pãozinho quentinho, saindo na hora. Sabe assim, você fala, gente, vai ser conta, o pessoal quer o ticket, quer o vale, quer não sei o que para poder fazer a compra que quer. Não compra e não leva para a obra, viu, Atevaldo? Não leva. Ele vai passar fome às vezes para deixar aquele vale para a família. E ele está precisando, porque aquele pãozinho pode ser a única alimentação que ele teve durante o dia. É isso aí. Entendeu? Então, e é uma solução racional, né, Atevaldo? E não custa tanto assim. Nós tínhamos um conflito aqui muito grande com a alimentação, porque começou assim, a empresa não tinha alimentação, isso no início dos anos 80 para os anos 90, aí foi instituído em convenção coletiva a alimentação, e aí quando o trabalhador teve alimentação, era de qualquer jeito, ou seja, era marmitex, né? O cara pegava um marmitex ali, pegava uma tia ali para dar, manda cozinhar aí para os meninos, e fechava um contrato, não é um contrato, e pegava, fornecia marmita para as pessoas. Ou seja, o patrão está o quê? Escolhendo o cardápio que o cara quer comer. Se amanhã ele dissesse, se essa semana ele vai dizer, essa semana você vai comer só linguiça, né? E vinha lá só. Então a reclamação dos trabalhadores era muito grande. Não sei o que, aqui é só moela e costela, o cara ligava para a gente e falava. E nós criamos um trabalho, nós começamos a fazer uma ação no sindicato dizendo que o patrão não escolheria o cardápio do trabalhador. Quem tinha que escolher o cardápio do trabalhador era o próprio trabalhador. Sim. Foi aí onde nasceu o Vale Alimentação, certo? Aí no Vale Alimentação é o seguinte, o que aconteceu? No Vale Alimentação, o patrão aí tinha lá ou Vale Alimentação ou refeição servida. E aí aquele patrão não tinha muita aderência para o Vale Alimentação, porque o Vale Alimentação era um pouco mais caro. Por quê? Porque quando eu vou contratar alguém para fazer o marmitex, eu que dou o preço. Então tinha marmitex que o cara comprava R$10. Entendeu? Então, quer dizer, aí nós começamos a fazer uma grande ação para tirar o marmitex de obra, e inclusive até o bandejão da obra. O trabalhador, por exemplo, quando ele... Às vezes, o absenteísmo era muito grande, porque às vezes o trabalhador, finalzinho de semana também, né? Tomava umas e chegava lá e dizia que fez mal. Então a gente começou a falar para o patrão, escuta, quando você tem um vale-refeição, você não tem isso, porque se o cara falar que fez mal, claro, foi ele que trouxe, né? É lógico. Então a gente começou a ter esse grande argumento nessas negociações e avançamos, e hoje não tem mais refeição servida em obra. Hoje é zero a reclamação por refeição. Zero. Vale refeição. Hoje não tem mais reclamação de refeição, o trabalhador não reclama mais. E as empresas incorporaram isso, virou cultura, e hoje todas as empresas têm o vale refeição. Agora, viu, Tony, eu queria falar com o Luciano mais aqui sobre essa grande responsabilidade que é obrigatória entrar dia 25 de maio no PGR, que é a doença psicossocial, né? Que poucas empresas
não sabem disso, não estão preparados e vão ser pegos de calça curta, né? Então, dia 20/3, agora, nós vamos ter aqui um seminário com o Juarez, ele que está encabeçando isso, com vários palestrantes, inclusive o Coronel Ferrarini, que faz um excelente trabalho hoje na construção civil, que fala sobre saúde mental, fala sobre a dependência química, que hoje, depois dessa Covid, os trabalhadores desenvolveram um certo tipo de doença, que é a doença mental. Muitas vezes o trabalhador não está doente, mas acaba ficando doente porque alguém da família desenvolveu isso, e o sindicato... E isso no geral, né, isso aí, no geral. Não é só com o trabalhador da construção civil. Mas no nosso setor tem bastante, entendeu? Nós tivemos aí suicídios nas obras. Então nós estamos com esse trabalho com o Coronel Ferrarini há 3 anos. Nós já rodamos mais de 300 canteiros de obras. Esse mês de março aqui nós estamos com a agenda cheia. Todas as obras as construtoras que você imaginar, nós já fomos. E a gente é uma palestra de 1 hora. A gente vai falar sobre saúde mental e dependência química. Dependência química de todas as formas. Da próprio álcool, a própria droga tradicional aí, né? E nós temos também parceria com a clínica de reabilitação. Nós temos uma clínica em Parelheiro que tem 120 pessoas internadas lá. E nós ajudamos até a fazer uma outra unidade, tudo com a ajuda das construtoras, né? Então é um trabalho maravilhoso que a gente tem. E aí eu queria perguntar, dentro de todo esse contexto aqui que a gente está falando, para o Luciano dar mais uma explicada em relação de que forma isso vai entrar no PGR, né? E se isso já está valendo agora, se já tem sistema para isso, né? Porque a questão da integração do PGR do Sistema de Segurança do Trabalho com o E-Social demandou muitos problemas, porque o governo lançou o sistema do E-Social, mas não estava preparado para a interface de outros sistemas. Então você tinha... Aí foram abrindo prazo, tanto para a questão de integração da folha, da segurança do trabalho, mas hoje parece que está resolvido isso daí de forma muito rápida. Aí eu queria perguntar aqui para o Luciano como que eles estão fazendo essas tratativas e parabenizar ele pelo aplicativo que ele está criando, onde vai ter um QR Code onde ele está prestando serviço, que a pessoa pode ter acesso em tempo real desses laudo fotográfico. Quando o sindicato ou o Ministério do Trabalho pedir qualquer coisa, isso daqui o cara vai apertar um botão e ele vai receber tudo isso daí em tempo real. Né? Diferente de quando a gente notifica uma empresa, a empresa te pede prazo de 15 dias para ela elaborar um laudo fotográfico, ela não tem, né? Então é complicado. Então fica difícil para o sindicato esperar 15 dias, dar prazo de 15 dias para uma obra que não oferece segurança para o trabalhador, que está correndo risco de vida. Então ele está lançando esse aplicativo aí que deve revolucionar aí o setor como um todo, não só da construção civil, mas os lugares onde ele está prestando serviço. A transparência é tudo, né? Quando a gente usa a questão da transparência, eu acho que fica até ameno do outro lado. A pessoa fala, pô, ele está sendo honesto comigo, vou dar uma força e aqui, todas, né? As partes ganham. Claro. Esse é que é importante, é todo mundo ganhar. Né? Não é só um lado ganhar e o outro lado sempre está perdendo, né? Então essa balança ela é importante, a justiça, o sindicato tem essa função de equilibrar um pouco dessa balança. Mas falando na questão do que trouxe o Atevaldo aqui, dia 26/5 está entrando os riscos psicossociais na NR1. A gente já tinha isso previsto no item específico da norma, mas a gente não sabia como fazer. Agora nós já sabemos como fazer. Então eu já estou fazendo esse trabalho em multinacionais já há alguns anos, porque as multinacionais se adiantaram a essa questão, porque já perceberam que era um problema, tá? Porque a multinacional ela trabalha com número reduzido de pessoas e ela monitora de perto o rendimento das pessoas. Então começa a ver que está perdendo rendimento, o RH começa a perceber, tem um trabalho um pouco diferente. Então eu já estou fazendo esse trabalho em alguns lugares. O que o PGR trouxe nessa questão? O que a gente tem que pensar no PGR nessa questão? Nós temos aqui o Coronel Ferrarini, que é excelente, é um expert na questão de saúde mental, tal, mas ele traz a questão dentro do sistema que agora que a legislação está pedindo, ele traz uma parte intangível.
que é assim, as pessoas estão doentes, as pessoas aqui não estão bem, eu preciso trazer o quantitativo para essa questão. Então, não é possível fazer o PGR, eu não acredito nisso, sem que tenha um grupo, um time de trabalho junto. O que seria esse time de trabalho? Um psicólogo, uma pessoa que tenha conhecimentos, um neurocientista, um engenheiro, porque eu preciso englobar um médico do trabalho, porque eu preciso englobar isso nessa avaliação, porque como que eu vou transformar uma coisa intangível numa coisa tangível? Eu preciso medir se está piorando ou se está melhorando. Sim. Como eu meço isso? Então, você trouxe aqui o nosso colega aí, o ex-ministério do Trabalho aí, que foi o Juarez, que foi um cara fantástico aí no Ministério do Trabalho e tal, que vai estar fazendo uma palestra aqui. Mas tem alguns auditores fiscais que estão trabalhando fortemente nessa questão para informar os técnicos de segurança, os médicos do trabalho, os psicólogos, de como fazer essa mensuração. Então, trouxeram algumas ferramentas para a gente fazer essa mensuração. Então, nós temos a ferramenta da 45003, que hoje nós não temos nem traduzido a essa ISO, né, na ABNT. Então, eu estou trazendo da Inglaterra e estou traduzindo aqui para o Brasil, é inglês, está em inglês. Nós temos o EAST, que é uma metodologia de avaliação também, e é mais indicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é a EHS-IT, que é uma norma inglesa, tá? Que ela começa a verificar o seguinte: como é que está a relação com seus colegas de trabalho, entendeu? Então ela traz a fonte de perigo e traz os riscos inerentes a essa atividade. Como é que está a questão da promoção? É promovido porque é amigo do dono, porque é amigo do coisa, ou é porque tem competência? Entendeu? Então, são questões que são trazidas que a pessoa vai respondendo sim, não, ou vai dando uma nota, e você consegue trazer um quantitativo do que aquilo está acontecendo dentro da empresa. Um questionário. Né? Entendeu? Porque é uma pesquisa de campo. Exatamente. Para você saber qual o seu norte. E isso tem gerado alguns erros de interpretação. Porque quando eu entrego isso para um funcionário e falo preencha aí e me entrega, o que acontece? As pessoas ficam com medo de responder. Não é? Porque fala, será que vão me perseguir? Será que a minha letra que eu estou anotando aí o cara vai detectar quem eu sou e vai me perseguir depois? Será que querem me mandar embora? Então já tem um risco psicossocial aí, só no preenchimento. Então o que a gente tem feito em algumas empresas? Chamado um grupo de pessoas estatisticamente e entrevistado essas pessoas de forma confidencial. Então a gente não anota nome, a gente não anota quem é a pessoa, mas a gente tem um formulário preenchido por nós, avaliando a pessoa e interferindo na questão daquele momento da pessoa ali e no momento da empresa como um todo. Então isso é o que está entrando na legislação agora, que eu aconselho fortemente que seja feito num primeiro momento por uma empresa que conhece e sabe o que está fazendo, para não criar um programa que não vai ser efetivo, né? Muito bem. Então, nós temos pouco tempo. O nosso Ricardo Vieira está dizendo que nós temos ali pouco mais de 5 minutos. Mas eu quero trazer aqui também alguns dados nós estamos falando de segurança do trabalho. Claro. E então, nós precisamos de dados também do Ministério do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, porque o que se fala muito é que no Brasil, segundo esses dados, nós temos aí por volta de 100 mil acidentes de trabalho, grosso modo, em média, no Brasil, por ano. É claro que a própria Organização Internacional do Trabalho diz que essa é uma área muito delicada e que em todo canto tem acidente. Agora, quando você olha, Tevaldo, para os números, você percebe, por exemplo, que no Reino Unido é 2,3 para cada 100 mil. Né? Essa é a estatística. Nos Estados Unidos é 3,81. No Brasil é 12. Na verdade é 12, alguma coisinha. É mais de 12 para cada 100 mil. É um índice de acidentes de trabalho, ô Luciano, ou Atevaldo, ainda gigantesco. Né? O que pode ser feito para reverter isso aí? Porque é cabal, uma diferença. Estados Unidos, 3,8 para 12. Inglaterra, 2,3 para 12. É um problema gravíssimo. O que a gente acaba vendo, Tony, é que esse número ainda talvez não seja um número real.
Porque nós temos um problema muito sério de cultura nessa questão. Nós temos uma questão que a gente já tratou aqui, que é a questão pessoal, né? Como as pessoas veem que é a parte comportamental, que está inerente à pessoa, que ela não acredita que vai acontecer um acidente com ela. Esse é o grande problema. Então ela às vezes não se protege, ainda ela acha que está sendo além do que deveria ser. E tem uma questão da cultura também das empresas que está mudando. Então, se a gente pegar isso lá em 1990, quando eu comecei a trabalhar com isso, os indicadores da construção civil, a gente tinha mais de 30% dos acidentes acontecendo na construção civil. Né? Foi um trabalho forte que foi feito. Agora você imagina o custo que é isso para a União. Pô, imagina. Por isso que as empresas, por isso que o governo criou os riscos, né? Porque quando você tem um acidente, você muda o seu risco, né? E aí você vai pagar mais. É o FAP. O fator acidentário previdenciário. Então, por quê? Porque o governo não aguenta mais pagar acidente. Quer dizer, se os Estados Unidos têm 3% e aqui nós temos 12%, agora você imagine, né? E hoje ainda existe acidente oculto, que subnotificação. Não tem, o cara faleceu e aí empresa sem registro, né? Então, assim, o que a gente pegou de trabalhador sem registro, que a empresa, por exemplo, o cara pede para fazer um acordo com a empresa, aí ele faz um acordo e aí ele fica lá 6 meses trabalhando, recebendo seguro-desemprego. E às vezes o cara ainda processa a empresa porque ficou desempregado. Você vê que é a cara de pau do camarada, né? E aí eu te digo o seguinte, nós temos sistema para isso, por exemplo, porque é o seguinte, o cara fez o processo de uma empresa que ele mesmo alega que está trabalhando na empresa, que a empresa foi demitida. Quer dizer, eu acho que tinha que ser punido. Eu acho que é o seguinte, veja bem, e o seguro-desemprego que ele recebeu do governo e ele trabalhando ainda para a empresa ainda vai processar a própria empresa. Sim. É absurdo um negócio desse, né? Então, quer dizer, tudo isso, às vezes a gente até foge aqui do tema que a gente está falando, mas porque é muito rico. Sim. Esse tema nosso aqui de daria uns 4 podcasts. Daria, com certeza. A gente, mas assim, agora o governo paga muito, quer dizer, não é o governo, é a gente, né? Porque isso, de certa forma, quando falta dinheiro ali, o governo tem que aumentar imposto. Então, quer dizer que a gente acaba pagando a conta aqui no final. Aí falta dinheiro para aposentadoria, Sim. falta dinheiro para um monte de coisa por conta de um negócio desse. O acidente é coisa que a gente poderia prevenir aqui. Sim. Né? Então, no início das atividades. Em cima desse gancho, dessa prevenção, nós estamos em 2025. Isso é o século XXI, o terceiro milênio. Nós estamos aí discutindo agora a questão da inteligência artificial, que está tomando cada vez um naco maior de empregos. Já se fala que muitos empregos vão desaparecer por conta da inteligência artificial. Ou seja, nós temos ferramentas tecnológicas hoje que é inquestionável o avanço que nós não tínhamos há 30, 40, 50 anos atrás. Como é que você pode aplicar essas ferramentas para minorar esse número de acidentes de trabalho? Bom, primeiro pela rapidez da informação. Eu acho que um dos pontos que a gente está trabalhando muito forte já há alguns anos dentro da minha empresa, inclusive, é o quanto veloz que essa informação chega nas pessoas que têm decisão dentro da empresa. Porque muitas vezes das inspeções que a gente fazia de forma analógica, que era um papelzinho, escrevendo, tal, o pessoal e passando o pessoal, hoje na forma digital ela atinge uma velocidade muito grande. E muitas vezes o diretor da empresa não recebia essa documentação, não sabia o que estava acontecendo. Então muitas vezes ele até pegou de calça curta nessa história toda. Ele fala, poxa, mas eu estou pensando nisso, estou preocupado com isso e a coisa não acontece. Então a informação e a digitalização disso tudo, a transformação disso tudo num caminho de facilidade de chegar a informação na pessoa que decide, ela vai ser fundamental. A velocidade das ações ela é importante.
Então, quando eu tenho essa informação rápida, quando eu tenho programas, aplicativos que ajudam a gente na tomada de decisão, eu tenho mais velocidade. Eu acho que esse que é o ponto. Muitas vezes a gente tem condição de fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente não tem a informação que chega para a gente, que a gente precisa fazer aquilo. Então, eu acho que essa é a questão da inteligência artificial. Um ponto importante, ainda não está tão desenvolvida e tão eficaz assim. Então, não entra lá no ChatGPT e fala assim, o que eu faço para fazer isso aqui? Aí sai o resultado lá, você pega, vou fazer porque o ChatGPT me deu. Não, nós temos legislação, nós temos normas brasileiras para seguir e isso tudo tem que estar casado. Será que essa inteligência artificial está preparada para isso nesse momento? Será que eu não preciso ter pessoas que já têm experiência, que estão nesse campo há muito tempo para poder me orientar nesse sentido? Então, ainda estamos num limbo aqui que é perigoso nessa questão de saúde, porque tem uma questão que a inteligência artificial não faz, que é a questão da inteligência emocional. Verdade. Ela ainda não sabe das pessoas. Verdade. Muito bem, o Ricardo Vieira está acenando, dizendo que nós não temos mais tempo, mas eu quero ouvir as considerações finais do companheiro Etevaldo. Primeiro, foi uma satisfação muito grande participar aqui desse podcast aqui com meu grande amigo Luciano, engenheiro de segurança do trabalho, mas hoje eu consegui saber que ele é além do que eu imaginava, né? Foi um tema muito Nos rico. Deu uma verdadeira aula. Sim, foi um tema muito rico esse tema aqui. Eu acho que ficou claro algumas coisas até que eu não sabia, né? Tá? Que a gente nunca sabe tudo. E a gente ter elementos aqui também para a gente dar mais subsídio à nossa fiscalização nas obras, né? Porque o nosso intuito aqui é proteger o trabalhador. Muito obrigado, Tony, por você estar apresentando aqui esse trabalho maravilhoso que é esse podcast, nesse veículo de comunicação aqui que é o Sintracom SP. E sempre que me convidar eu estarei aqui. Posso fazer um desafio aqui? Rápido? Opa! Eu vou fazer um desafio aqui. Olha rápido. aí. Vamos falar dessa questão psicossocial, como implementar dentro da empresa? Eu me disponho aqui, Etevaldo, a vir aqui e falar especificamente disso, porque ainda é uma coisa que o pessoal não sabe como fazer e eu estou me colocando aqui à disposição. Vamos agendar com o nosso jornalismo, né, Etevaldo? É isso aí. Para que a gente possa fazer uma nova entrevista. Eu estou aqui à disposição, porque nós temos um pouquinho de tempo ainda, né? Tá certo. Bacana. Luciano, sua fala final. Bom, eu queria agradecer ao Tony aí que conduziu essa entrevista de forma bastante adequada, ao Etevaldo que foi aqui, me amparou aqui nos momentos, né? Porque a comunicação ela é importante. Às vezes eu estou achando que eu estou falando de uma forma adequada, mas a linguagem não está mais correta. Então, generosamente me corrigiu algumas vezes e agradeço aqui, né, a possibilidade de estar aqui, de estar com esse espaço aberto tão maravilhoso que foi dado por nós, pelo sindicato e pelo nosso querido presidente Ramalho, que tem trabalhado com essa questão da segurança do trabalho muito forte. Não foi a primeira entrevista que eu dei aqui, já dei outras entrevistas aqui também para a Adriana. Então a gente percebe, Etevaldo, que essa questão da segurança do trabalho para o sindicato, ela realmente é importante. Ela é um valor. Eu tenho percebido isso. Não é uma questão só de negociação, só disso, daqui. Não, é realmente um valor para o sindicato e isso me deixa muito feliz, até de desmarcar compromissos pessoais para estar aqui hoje, pela importância do tema e pela importância dos amigos e do sindicato nessa questão da segurança do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Etevaldo. Gente, nós não temos mais tempo, então até uma próxima oportunidade. Grande abraço.